Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite da Dinheiro Vivo, cumprimentar os colegas de painel, numa discussão que a TOTVS vem acompanhando de perto e de extrema relevância para o nosso país e para o momento que nós estamos vivendo. Tá? Vou tentar aqui, de uma maneira breve, dividir um pouco alguns pontos de vista da TOTVS que acho que é convergente com o ponto de vista, em alguns pontos, do próprio setor privado, tá? E trazer um pouquinho também da nossa experiência nos nossos centros de pesquisa e o modelo que até então a gente vem adotando. Então, a apresentação eu dividi em 3 blocos. Uma primeira parte de contextualização rápida sobre o momento da TOTVS, um segundo sobre como a gente vem pensando em inovação, e o terceiro, 2 slides de reflexão sobre esse ecossistema atual, não só de centro de inovação, mas de inovação como um todo no nosso país. O primeiro slide é mais para representar o momento que a TOTVS está. Acho que algum de vocês já tem visto aí na mídia, tanto impressa como de rádio e televisão, essa nova forma da TOTVS se apresentar, no Pensando Juntos, Fazemos Melhor, e a TOTVS se colocando como uma empresa para ajudar outras empresas na sua gestão e na sua evolução. Tá? Um pouquinho de contextualização. A TOTVS hoje, muito além de uma empresa de software, é uma empresa de serviços, de plataforma e consultoria. Com muito orgulho, é uma empresa de origem 100% brasileira, que hoje está presente em 39 países, por meio aí de 8 filiais, 68 franquias e 11 centros de desenvolvimento, sendo 2 fora do país. Líder de RP no Brasil, uma das maiores empresas do mundo, e líder de RP também na América Latina, tá? Com mais de 50% do market share. A TOTVS hoje trabalha com soluções flexíveis e escaláveis para 10 segmentos e para todos os portes de tamanho de empresa. Nós vamos desde do microempresário, passando pela pequena e média empresa, que é o nosso principal DNA, é onde a empresa nasceu e onde a gente tem a nossa principal carteira de clientes, indo também para as grandes empresas, que lá dentro a gente chama de clientes privates, todos eles espalhados nos 10 segmentos dentro do nacional da TOTVS. Nossas diretrizes atuais, principalmente nossa razão de ser, como eu já tinha falado, tornar nossos clientes mais competitivos em seus segmentos, tá? Tendo aí o desafio de ser sempre essencial na gestão e nos negócios de cada um de nossos clientes. Nós temos palavras fortes que são levadas como realmente GPS internos, que é buscar, tanto internamente como levar para fora da empresa, um conceito de mais simples, mais ágil, mais conectado, mais cloud e principalmente mais essencial. A TOTVS entende que estamos num momento onde, se eu não me posicionar como essencial para o meu cliente, eu perco competitividade e eu deixo de agregar valor dentro da estratégia dele. Historicamente, a TOTVS tem números que nos orgulham também, tem sempre apresentado um crescimento sustentável e também reconhecidamente como uma empresa de capital aberto com uma das principais governanças do país. Tá? Acho que alguns números relevantes que a gente trouxe aqui, nos últimos 5 anos, a TOTVS investiu 832 milhões somente em pesquisa e desenvolvimento. Então, inovação é uma palavra realmente levada muito a sério lá dentro. Historicamente, nos últimos, desde 2009 e 2013, já 13% de crescimento na média de receita líquida, 12,7% de EBITDA e 16% aí de lucro líquido. Então, é uma história bem consistente. Como é que a gente está vendo esse cenário de inovação? Tá? A TOTVS entende que o momento que nós estamos hoje tem um desafio, tanto para indivíduos como para a empresa, de viabilizar novos comportamentos. A TOTVS tem um desafio ainda peculiar, porque nós somos uma empresa de B2B, certo? Então a gente tem um desafio de traduzir o comportamento que está no indivíduo para tentar fazer, vamos dizer assim, um soft landing ou tentar identificar como é que esse comportamento vai influenciar o mundo corporativo das empresas. Uma coisa não vive mais sem a outra. A gente não pode mais negar que o comportamento que a gente tem nas nossas vidas particulares, invariavelmente, ele vai influenciar na nossa vida privada, na nossa vida empresarial. E as empresas elas têm que estar preparadas para esse novo comportamento. Um ambiente mais colaborativo, mais conectado e também disposta a encarar sem preconceito o movimento que está acontecendo. Então a gente tem como mote principal exatamente viabilizar novos comportamentos. Como que a gente enxerga esse novo comportamento? Temos um ambiente agora globalizado, principalmente no momento de software, onde todo mundo quer estar presente, quer ter liberdade para se expressar, quer colaborar, quer compartilhar,
quer influenciar, quer ser percebido e quer se sentir de alguma forma único e pertencente a algo maior. E nesse contexto, a TOTVS tem a obrigação de ofertar uma conexão, uma mobilidade, uma liberdade de expressão, uma simplicidade e principalmente uma liberdade de escolha. E isso é traduzido em 3 conceitos principais. RP ágil, essencialidade e tecnologia fluida. Tá? Toda a estratégia da TOTVS hoje está desenhada nesses 3 conceitos. O primeiro deles, que é a base de tudo, é o RP ágil. A TOTVS entende e enxerga que aquele momento do super RP passou. Era muito comum, um tempo atrás, empresas decidirem escolher por um único RP, que era o super RP, que ia resolver todos os problemas da sua empresa. Isso não existe mais. É cada vez mais comum você encontrar nas empresas não só um software, mas mais de um software de diferentes empresas, além do legado que às vezes é construído dentro da própria empresa. Então é um desafio nosso tornar esse RP aderente a essa nova realidade. Tá? Com um sistema de gestão que, como o Laércio gosta de falar, vive na academia, tá? Para que ele respeite a propriedade de cada um dos segmentos, mas que ele também não seja um gerador de burocracia ou de lentidão dentro do mundo corporativo. Numa segunda camada, vem a camada da essencialidade. Cada um dos 10 segmentos tem sua peculiaridade. Então também não adianta eu querer ter um software que eu achar que vai ser aderente, que vai ser transversal, que vai atender a todos os segmentos. Eu tenho que estar atento, eu tenho que estar fazendo a leitura da necessidade de cada um dos meus segmentos e oferecendo softwares que estão aderentes ao core dele, para ajudar ele nesse processo de competitividade e crescimento. E por último, a tecnologia fluida, que é representada pelo nosso último lançamento, que é o Fluic, que é uma plataforma, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas que tem o papel de facilitar a utilização e implementação. Tá? Ele tem um papel muito forte de produtividade, compartilhamento e colaboração. O conceito é muito simples. Dentro desse mesmo conceito que eu descrevi, onde você tem multisistemas, multi-informações, multi-relacionamento, está cada vez mais complexo a gente conseguir uma informação, a gente criar realmente um sistema que flua bem dentro dos nossos processos. Né? Antes da implantação e da criação do Fluig, é natural que você, por exemplo, cada um de nós aqui deve ter pelo menos umas 10 senhas na vida privada, por exemplo, mais umas 5, 6 senhas para cada um dos softwares que a gente tem dentro da nossa empresa. Né? Toda vez que você precisa gerar algum tipo de informação, são 5, 6 consultas para consolidar uma única informação. Nossos amigos da Microsoft continuam nos agradecendo, porque sempre vem o Excel e nos ajuda a consolidar tudo isso por fora. Né? É muito comum, essa realidade que na verdade a gente encontra. Fora isso, a dificuldade de processo. Né? Muitas vezes você tem um processo de compras não está atrelado ao seu processo de pagamento. O seu processo de solicitação de viagens não está atrelado ao seu processo de aprovação de viagens. Então, esse é um contexto complexo que acaba atrapalhando a produtividade. Uma outra questão, acredito que cada um de vocês, em algum momento das empresas, deve ter passado pela reflexão, na parte principalmente de compartilhamento e colaboração. Eu brigo contra um movimento de um Facebook, por exemplo, dentro de uma empresa, ou eu trago isso para dentro de casa como um aliado. Isso em outras plataformas que tem por aí, de Messenger e outras que já são mais consolidadas no mercado. Dentro de tudo isso que a gente oferece a tecnologia fluida. Como eu falei, dentro do nosso principal produto atualmente, que é o Fluig, ele vem com uma organização de cards, tentando responder a cada uma dessas ansiedades do mercado. Então a gente começa com o primeiro card, que a gente chama de Identity, que é exatamente um lugar onde você coloca uma única senha, e essa senha libera acesso aos seus principais sistemas, tanto do seu mundo privado, tanto do seu universo particular, como do seu universo empresarial. Então, por exemplo, hoje, no meu ambiente de Fluig, eu tenho acesso a todos os sistemas da TOTVS, mas também ele também me dá acesso direto ao meu LinkedIn, ao meu Facebook, ao meu Gmail e a todos os outros sistemas que fazem parte da nossa vida cotidiana. O segundo dele é buscando resolver essa questão de gestão de informação. Tá? Então ele tem toda uma parte de GED, onde você pode consolidar todos os documentos, todas as aprovações da sua empresa, uma parte de gestão de resultado, então onde você consegue ter o cockpit, onde você tem todas as informações consolidadas da sua empresa, tá? E ainda a parte de colaboração. Então nós temos uma plataforma de um timeline similar ao que a gente tem na nossa vida particular, que permite a troca de informações dentro da empresa de uma maneira bem ágil e totalmente online. Qual que é a diferença do Fluig? Ela é uma plataforma 100% agnóstica.
Ou seja, não importa o sistema que vocês tenham na empresa hoje, o Fluig ele entra com a principal camada para integrar todos eles, seja um desenvolvimento interno, ou seja de softwares da TOTVS, ou softwares comprados dos nossos concorrentes. Bom, para conseguir, entrando mais agora dentro do nosso tema, para conseguir efetivamente se posicionar como eu relatei agora há pouco, para realmente conseguir atender todos os segmentos de uma forma específica, tá? A estratégia da TOTVS passou por especializar o nosso centro de desenvolvimento. Então nós temos, como eu falei, 9 centros no Brasil, 2 lá fora, depois eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas no Brasil, cada um dos nossos centros de inovação e desenvolvimento está focado num segmento de atuação da TOTVS, tá? Respeitando, nesse caso, o legado de conhecimento específico que cada um deles já era nativo durante o processo de aquisição ou de construção da empresa. Então nós temos um centro especializado em varejo, nós temos um centro especializado em educacional, construção em projetos, um centro em BH, um centro jurídico de financeiro e serviços em São Paulo, um de saúde no Sul, um de agro no interior de São Paulo e por aí vai. Tá? Essa foi a forma que a TOTVS encontrou de efetivamente conseguir atender as necessidades específicas de cada um dos nossos clientes. Hoje, alguns números adicionais, mais de 3 milhões de pessoas que acessam o nosso software simultaneamente. Então é um grande desafio para a gente conseguir lidar com todo esse ecossistema. A TOTVS enxerga como algo importante da estratégia dela também a parte de internacionalização, tá? E aí por vários motivos. Um deles, exatamente para aproximar o ecossistema brasileiro de inovação com o que está acontecendo lá fora e acelerar essa absorção desse conhecimento dentro do país. Para atender essa estratégia, hoje nós temos 2 centros externos. Um deles no México, tá? Que a decisão da escolha foi muito baseada em localização, para facilitar, já que eu tenho o Brasil que consegue atender um ecossistema inicial dentro da América Latina, ter o México como segundo ponto se mostrou muito vantajoso. Tá? E o segundo deles, dentro do que já falou o Arildo, nós estamos lá na Califórnia, com um dos nossos centros lá, exatamente fazendo e absorvendo esse ecossistema que foi construído dentro do Vale do Silício. Algumas reflexões da TOTVS. Tá? Eu sei que cada um desses temas aqui acho que daria uma palestra por si só, tá? Mas o que a gente quer deixar aqui para a gente depois debater no painel, a gente entende e enxerga uma grande evolução no ecossistema de inovação do país, tendo como um dos pilares o centro de inovação. Mas aí a gente ainda precisa avançar muito. Tá? Se você comparar o Brasil com outros países, a gente ainda está no processo de maturidade inicial, enfrentando players que já estão brincando nesse jogo há muito mais tempo. Tá? Então, dentro desse ecossistema, a gente entende que a parte dos ICTs, tanto público e privado, centros de inovação, entraram com um papel muito importante, não só aportando conhecimento e trocando sinergias entre empresas, mas também aproximando elas dentro de um ecossistema único. Tá? Então, acho que a gente enxerga que tem um papel muito importante. O que é necessário aqui é a gente refletir um pouco de como, exatamente como o Arildo falou, como é que a gente estimula e a gente até orienta outras empresas e outras organizações a entrarem nesse ecossistema tendo as motivações corretas. E não somente porque está embarcando no momento de modismo ou porque acha que é importante estar de alguma forma participando desse contexto. Academia. Eu tenho tido contato cada vez mais com iniciativas, tanto de um lado como de outro, de uma aproximação muito importante entre a academia e o mundo privado. Tá? A gente tem no Brasil um histórico e até um estigma de olhar a academia somente como uma parte teórica. Isso já ficou para trás globalmente há muito tempo. Esse é, vamos dizer assim, uma visão que vem dos dois lados, certo? Tanto do mundo acadêmico se posicionando assim, como do setor privado, eu faço parte dele, às vezes tem que admitir nas fraquezas, com preconceito mesmo, de exatamente não enxergar, às vezes, na academia as vantagens que pode ter de você aproximar. Tem um indicador que eu tive contato recentemente, do número de doutores que estão presentes no mundo privado, presentes no setor privado, é muito baixo. Comparado com outros países, é muito mais comum você encontrar doutores dentro das empresas com papéis de extrema relevância, e no país acho que esse número não chega nem a 2%. Então acho que é um ponto que a gente tem que refletir, mas tem cada vez mais ter um papel importante na academia. Agências de fomento.
Também enxergamos aí avanços nesse sentido, mas sentimos aí uma necessidade de uma reflexão, principalmente de uma coordenação maior de todas as ações que estão sendo colocadas. Então, tem tido papéis de subvenção, de financiamento, mas também cabe evoluções. Instituições financeiras. Aí a gente traz aí uma reflexão em relação à participação de instituições financeiras privadas dentro desse ecossistema. Só a parte de financiamento, sem dividir o risco, nem sempre é suficiente. Então, tem aí um potencial de expansão, que não fique só dependendo de órgãos governamentais, mas também você conseguir criar um ecossistema que atrai essas pessoas a dividir o risco com as empresas. As próprias empresas, como eu mesmo já falei, acho que também estão abrindo a cabeça e enxergando a importância de você ter um ambiente mais colaborativo de inovação, de você estar próximo da academia, de você estar próximo do governo, para fortalecer o ecossistema brasileiro. O próprio mercado tem visto com outros olhos, a gente tem encontrado cada vez mais clientes dispostos a dividir o risco de uma inovação, então isso também é muito importante, tá? De você ter projetos compartilhados. E o principal agente de todos, que é o poder público, que na nossa visão ele tem um papel importante e tem que se posicionar cada vez mais como grande coordenador desse ecossistema. Tá? Aí a gente vê que não tanto só como regulador, mas como incentivador, como apoiador, mas principalmente pensando num projeto de longo prazo. E dentro disso, alguns pontos que a gente considera mais importantes, né? Que são mais críticos hoje para a evolução do ecossistema de centro de inovação. O primeiro deles é o marco regulatório. E aí a gente coloca o governo, como eu falei, não só como regulador, tá? É muito mais amplo. O governo federal realmente precisa pensar o projeto de inovação como um projeto de longo prazo e que abranja toda a cadeia de inovação. Hoje é muito comum você encontrar incentivos focados na parte de pesquisa, que é onde tem o maior risco e realmente as empresas sentem maior receio de entrar. Realmente é muito importante. Mas a cadeia de inovação não acaba aí, ela começa aí. Tem todo o processo onde você transformar isso em algo realmente aplicável, você passando por uma inovação pré-competitiva até chegar no mercado. E normalmente as grandes ideias acabam morrendo no que a gente chama de vale da morte, que é o momento prévio antes de ir para o mercado. Então realmente é necessário que todo o programa de incentivo do governo realmente se expanda até a toda a cadeia, dando um apoio maior, um incentivo maior para que as empresas peguem as ideias, peguem o que está nascendo dentro desse ecossistema e efetivamente comecem a levar isso, a produzir e levar isso para o mercado, sem ter apoiado pelo governo para buscar minimizar o seu risco desse processo. Tá? Uma melhoria no sistema, e aí voltando um pouquinho, dentro desse contexto, um aperfeiçoamento principalmente da lei da inovação, lei do bem e da lei da informática, acho que são as três legislações mais críticas. Tiveram todas elas papéis fundamentais para a gente chegar onde a gente está hoje, mas elas ficaram um pouquinho ultrapassadas. Então, cabe uma reflexão significativa nelas. A parte do sistema financeiro a gente já falou bastante, entrando com um projeto de subvenção, não só na parte de pesquisa, mas também um apoio de subvenção nessa parte, nesse momento crítico do Vale da Morte. Tá? E um maior reconhecimento, na verdade, eu diria uma equalização entre a forma que o governo enxerga os centros de pesquisas privados e os centros de pesquisas públicos. Tá? Na parte do ambiente, a intensificação da relação com a academia e do setor privado, setor público é muito importante, e aí com certeza centros de inovações, como o Elcio falou, de São José e todos aqueles que estão aqui têm um papel fundamental para viabilizar essa aproximação. E aí, de novo, cabe só a reflexão, que o Ailton trouxe muito bem, de você ter o motivo correto nas três entidades para que o projeto não fique pelo caminho. Na parte de capacitação, uma necessidade muito crítica, tá? Acho que mão de obra é problema para todo mundo nessa sala. Assim, a TOTUS está sofrendo muito com isso, e a gente tem participado de várias discussões em vários órgãos para tentar achar uma forma para minimizar esses efeitos. Não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de longo prazo, mas que passa por uma reflexão em relação à nossa grade atual nas universidades. Eu tive contato recentemente com o professor do ITA e ele trouxe um relato que eu achei muito interessante. Ele tem a oportunidade de dar aula para turmas do primeiro e do último ano. Então ele acompanha a evolução dos alunos do começo ao fim. E no primeiro dia de aula ele pergunta: quantos dessa sala têm a intenção de ser um empreendedor ou de investir numa startup? Mais de 80% da sala levanta a mão. Ele faz com a mesma turma, depois, claro, como ele fala, a turma começa com 50 e termina com uns 15,
Para aqueles 15 que ficaram, ele faz a mesma pergunta. Fala assim, olha, é raro às vezes que um levanta a mão. Ou seja, nosso modelo acadêmico atual está desincentivando o nosso aluno a entrar nesse meio. Certo? É um modelo que tem que avançar nessa questão de contexto de liderança, no contexto de empreendedorismo, de mostrar as possibilidades e de que vá além da grade, que é mais objetiva e mais acadêmica atual. Então a gente está matando o empreendedorismo dos nossos alunos. Acho que é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer em todas as nossas universidades. Tá? E isso, na nossa visão, passa muito pelo aquele último ponto lá, que é intensificar a cooperação empresa-universidade. Acho que a empresa tem que enxergar a universidade não somente como uma fonte de mão de obra qualificada, mas como um parceiro. E a universidade, da mesma forma. Sim, por que não abrir espaço para que as empresas influenciem na grade? Por que não, desde o primeiro ano, terem projetos em conjunto, onde o aluno possa desenvolver algum tipo de pesquisa atrelada a alguma parte estratégica, uma parte de inovação de uma empresa, certo? Por que não dar espaço e incentivo para o empreendedorismo individual? Acho que são algumas reflexões que a gente tem que fazer. E por último, também é um tema que muitos da sala já teve isso em algum momento, propriedade intelectual. Realmente é algo que a gente está bem atrasado aqui no país. O processo realmente é um processo moroso, certo? E muito difícil de acontecer. Eu também, com muita alegria, tenho visto discussões muito importantes em relação ao aprimoramento, principalmente do INPI, mas a gente tem muito que refletir. A gente tem uma questão de um contexto que gera muita insegurança e, na minha visão, inclusive atrapalha uma relação mais aberta entre o setor privado e outras empresas, ou mesmo com o ICT, ou mesmo com o mundo acadêmico, certo? Porque a gente tem uma série de dificuldades, uma série de pontos que hoje a nossa legislação não cobre. Dando um relato particular da TOTS, nós conseguimos a propriedade intelectual de um dos nossos produtos. A TOTS, na verdade, não é bem propriedade intelectual, mas um dos nossos produtos, que é o GIG, é o caso de propriedade intelectual. Nós conseguimos antes em países da América Latina do que no Brasil. Certo? Países que, teoricamente, têm mais dificuldade de estrutura que o nosso. E não é que foi um pouco antes, foi muito antes. Porque no Brasil, na verdade, a gente não tem, e em países da América Latina a gente já tem há mais de 5 anos. Tá? Então, acho que é algo que a gente precisa refletir bastante. Então, em resumo, marco regulatório para reduzir insegurança jurídica e abranger toda a cadeia de inovação. Um ambiente realmente que fortaleça essa troca entre setor privado, setor público e universidades, certo? Uma capacitação mais focada no que as empresas estão necessitando realmente hoje e um avanço significativo na nossa parte de propriedade intelectual. Tá? Então, esses são os pontos aí que a TOTS enxerga. Isso que eu queria trazer para dividir com vocês. Obrigado.